Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para o estudo do Livro dos Médiuns. Hoje estaremos iniciando o capítulo 5 do Livro dos Médiuns, que trata das manifestações físicas espontâneas. Verúcia Almeida, seja bem-vinda. Das manifestações físicas espontâneas. Nesse capítulo a gente estuda ruídos, barulhos, perturbações, arremesso de objetos e os fenômenos de transporte. Então hoje a gente vai estudar do item 82 ao item 89. Então vamos iniciar. Hoje nenhum convidado quis participar, então convidados são todos vocês. Então interajam fazendo perguntas, que eu vou tentar responder todas as perguntas. Renata, bem-vinda. Vou tentar responder todas as perguntas de vocês. Então, os questionamentos que vocês fizerem, a gente vai fazer o possível para ler e tentar elucidar. Então, no capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas, deixe eu fixar o tema aqui logo. Então, o tema é esse, das manifestações físicas espontâneas, né? Saiu aí espontâneas, um errozinho aí, espontâneas. Então a gente vai ler aqui o capítulo para vocês. Aí, à medida que a gente for lendo, a gente vai tirando as dúvidas. Ok? No item 82, ele começa falando o seguinte: as manifestações físicas espontâneas são esses fenômenos provocados de que acabamos de falar no capítulo anterior. Sucede, porém, às vezes, produzirem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito inoportunos. Além disso, para excluir a suposição de que possam ser efeitos de imaginação sobreexcitada pelas ideias espíritas, ainda há a circunstância de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso, e exatamente quando menos por semelhante coisa esperavam. Quer dizer, essas manifestações físicas espontâneas, elas acontecem independente da nossa vontade, da vontade dos médiuns, de efeitos físicos até, né? Então os espíritos querem as provocar e eles os provocam. Então, algumas pessoas poderiam pensar que é consequência da superexcitação mental de alguns médiuns, mas a comprovação mostra que ela vai, na maioria das vezes, de encontro com o pensamento dos próprios médiuns. Então os médiuns não concordam, na maioria das vezes, com aquilo, e elas acontecem, mesmo à revelia deles. Tais fenômenos, a que se poderia dar o nome de espiritismo prático natural, são muito importantes, por não permitirem a suspeita de conivência. Por isso mesmo, recomendamos
as pessoas que se ocupem com os fatos espíritas, que registrem todos os desse gênero, que lhes cheguem ao conhecimento, mas sobretudo que lhes verifiquem cuidadosamente a realidade, mediante pormenorizado estudo das circunstâncias, a fim de adquirirem a certeza de que não são joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. Como sempre, os espíritos superiores, rogando a nós o concurso da prudência, do bom senso, que a gente pondere, que a gente analise, que a gente investigue esses fenômenos realmente, para que eles não sejam motivos de chacota para os adversários da doutrina, né? Então, porque tem pessoas que são muito místicas, tudo atribuem aos espíritos. Uma cortina balançou, já é um espírito, né? Quebrou um copo, não foi ele que quebrou o copo, foi um espírito. Então, para essas pessoas, né, que veem tudo como fenômeno espírita, a gente tem que ter muito critério nisso. Tem que analisar bastante para não cair na mistificação, né? E a doutrina, a pureza doutrinária é muito importante, a gente prezar por isso, pela pureza. Então, todos esses fenômenos devem ser, antes de divulgados, antes de comentados, devem ser muito estudados, muito questionados por outros espíritas de respeito que estudam, estudiosos da ciência espírita, do fenômeno espírita. Então, uma pessoa que não estuda vai atribuir aos espíritos meio mundo de fenômenos que são naturais, que são ocasionados pelo vento, pela imprudência das próprias pessoas. Glícia, bem-vinda, Glícia. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses fenômenos para a gente não divulgar e não fazer alarde, é questionar, é investigar, é estudar. Então tudo tem que estar embasado no estudo e no bom senso. Então conversar com as pessoas que gostam de estudar, as pessoas de ciência, né? Então não é qualquer pessoa que está na casa espírita, que frequenta a doutrina espírita, um centro espírita que tem conhecimento da fenomenologia espírita. Sem estudo, vai fazer uso de achismos, e esses são os reais adversários da doutrina, como o Espírito de Verdade nos falou. Então, merece muita prudência, muito cuidado com esses fenômenos, né? Para serem investigados, questionados, e a gente tem que ter muito cuidado. Então, as pessoas, é muito comum as pessoas até ligarem para a gente, né? Eu recebo muitas ligações de pessoas que fazem relatos de fenômenos. Jailson Costa, seja bem-vindo, meu irmão. De fenômenos que ocorrem em suas residências, e eu tenho muito cuidado do que eu vou falar, sobre o que eu vou falar. Olha, meu irmão ou minha irmã, eu não posso dizer nada, uma coisa que está acontecendo aí, que você está relatando, e que isso é motivo de um estudo sério, a gente analisar. A gente não pode tirar conclusões apressadas, precipitadas, sobre o que uma pessoa percebeu. A gente tem que lembrar sempre que Kardec, lá no preâmbulo do Livro dos Médiuns, ele nos pede muita prudência, e ele analisa isso, a questão dos fenômenos. Ele diz que cada pessoa tem seu ângulo de visão. De acordo com o grau de entendimento dela, ela tem um ângulo de visão. E se for uma pessoa que não estuda, aí pior ainda. Aí é que vai tudo mistificar, tudo dizer que são os espíritos. Então, digamos, um fenômeno pode ser físico,
as pessoas, existem fenômenos magnéticos que podem ocorrer, que você pode amassar um material, um objeto de metal. Isso é um fenômeno magnético. Mas como a gente não está vendo, a gente está à distância, fica difícil a gente fazer um comentário. Fernanda Holanda, bem-vinda. Albertina, seja bem-vinda também. Todos vocês. Boa noite para vocês. Então a gente tem que ter muito cuidado, ter muita prudência no que a gente vai falar. Marcordão. Muito boa noite para vocês. Então a gente está falando aqui dessas manifestações físicas espontâneas, porque elas ocorrem sem os médios quererem, né? Sem o concurso dos médiuns. Então elas são ditas espontâneas. Luciene, seja bem-vinda. Luciene já tem um comentário aí, eu acho que é uma pergunta, vamos ver o que ela diz aí. Luciene pergunta: por que o mito que os médiuns de clarividência sofrem muito? Porque o mito de os médiuns de clarividência sofrem muito. Olha, a clarividência é uma aptidão medianímica. Ânima é alma. Então é uma conquista da própria alma. Clarividência é inerente a espíritos de alta hierarquia, espíritos evoluídos. Nós outros trazemos, no mínimo, a psicovidência, que é uma vidência provocada. O espírito provoca no psique do médium para aclarar as percepções dele, para que ele veja, apareça na tela mental dele uma cena, numa película, como se fosse um filme. Então, ali é a psicovidência. Clarividência é anímico, é uma conquista da própria alma. É uma faculdade, é uma mediunidade natural, entregue a espíritos evoluídos. Então, por isso que Emmanuel, é nesse sentido que Emmanuel fala que um dia todos nós seremos médiuns ostensivos. Porque à medida que a gente evolui, a gente desenvolve as aptidões, os talentos, as habilidades de manipulação de fluidos no mundo espiritual, nesse laboratório do mundo invisível. Ok? Então aqui nós estamos tratando de manifestação de efeitos físicos. Manifestações espontâneas. São os fenômenos, os barulhos, as luzes, arrastado de corrente, portas, são esse tipo de fenômenos. Então, tem uma pergunta de Ivanaldo, é um comentário, deixa eu ver. Ivanaldo diz: os fenômenos de efeito físico só acontecem quando o espírito utiliza-se de um médio de efeito físico, mesmo que este médio não tenha nenhum conhecimento do espiritismo ou dessa faculdade. Isso. Vai haver um médium involuntário, espontâneo, que é um médium doador de fluido, mas ele não sabe, ele às vezes nem o sabe que o é. Então, às vezes, e não necessariamente o médium está no local. Um médium de efeito físico pode estar até 1 quilômetro de distância, dependendo do potencial fluídico desse médium, do poder fluídico dele, né? Então ele doa esse fluido, que esse fluido não é nada mais do que o ectoplasma, que a gente chama de ectoplasma. Não é nada mais, nada menos do que o fluido vital que está em nós. Cada um de nós recebeu um potencial X de fluido vital, que ele em ação no nosso organismo é chamado de agente vital. É ele que dá o automatismo ao nosso metabolismo orgânico. A gente não precisa dar ordem ao órgão, ao sistema, aos aparelhos. Eles ocorrem no automatismo já, porque é esse agente vital agindo em nós. E esse potencial de fluido é necessário até o último instante de vida nosso. Mas
nós exteriorizamos através de nossas ações. Quando a gente pensa, a gente manipula esses fluidos e o pensamento é veiculado através desses fluidos, do fluido animalizado. Quando a gente sorri, a gente imanta esses fluidos. Então, através das nossas ações sensoriais e extrasensoriais, a gente age com esses fluidos. Então, esse fluido fora do corpo, o fluido vital, é chamado de fluido animalizado, fluido elétrico, fluido magnético ou ectoplasma, simplesmente, tá? Então, são esses fluidos que os espíritos fazem uso para atuar no plano físico. Então, sem eles, seria impossível a atuação desses espíritos. Qualquer espírito, para atuar no orbe, sob o mundo físico, necessita de um potencial de fluido vital que somado ao fluido universal que eles retiram da natureza, eles agem no mundo físico. Seja através das manifestações físicas, daquelas primeiras que a gente viu, ou seja, das manifestações físicas espontâneas, ou através das materializações, né, que os espíritos se materializam para que a gente veja, né? Eles adquirem aquela vestimenta para se fazer reconhecer. Eles tornam-se visíveis, tangíveis, sensíveis ao toque, ao calor. A gente pode sentir até o calor, a pulsação, aferir o pulso dessa entidade espiritual e logo em seguida ele se desmaterializar, porque esse fluido é devolvido para o seu dono, né? E essas manifestações de efeitos físicos ocorrem também nas mesas mediúnicas. Sempre se faz uso de fenômenos de efeitos físicos lá. Os espíritos faziam uso, um médium, enquanto ele não está atuando psicofonicamente, psicograficamente, né, o psicovidente na vidência, então ele pode estar doando fluido, mas ele não sabe que é ele que doa. Para que ele não se orgulhe, para que ele não se melindre, né? Então o médium nunca sabe que é ele que está doando aqueles fluidos para a espiritualidade que dirige os trabalhos ali, materializarem um medicamento que acalma uma entidade espiritual que está em desarmonia, ou um medicamento que aplaque uma dor, né? Uma dor cruciante que um espírito está, que aquilo ali é uma impressão espiritual. Então, para esses efeitos físicos, os médiuns sempre colaboram. Então, o médium nunca ele está nulo numa mesa mediúnica, tá? Ele está sempre sendo utilizado pela espiritualidade. Então, esses efeitos vão sempre existir, as atuações desses efeitos físicos. Então, entendo que o médium também, além de educar, Luciene, entendo também que o médium, além de educar a sua mediunidade, deve estudá-la sobretudo para usar no bem. Claro, sim, indispensável. Sem estudo, nada somos. Então, não basta só ter a faculdade mediúnica. É indispensável estudar. Continuadamente, a gente fala sobre isso. Os espíritos falam por infinitas vezes sobre isso. Os instrutores espirituais sempre nos dizem isso. Em uníssono, eles falam que a instrução é o segundo mandamento do espírita. O primeiro é se amar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espírita, instruí-vos, eis o segundo mandamento. E os instrutores mediúnicos nos pedem sempre, porque eles fazem uso de instrumentos imperfeitos, que é o que eles dispõem em nós como instrumento. Mas é necessário que a gente faça um esforço para estudar, para saber como é que ocorre esse intercâmbio. Então, um médium que não estuda é feito um leigo que entra num laboratório químico. Ele pode causar uma explosão. Então, é perigoso. Então,
jamais vai ser permitido um leigo manipular aqueles tubos de ensaio num laboratório de química, porque ele pode causar explosões grandiosas, né? Misturando ali duas soluções. Da mesma forma, um médium sem estudo é um médium suscetível às obsessões, ao assédio dos espíritos zombeteiros e brincalhões. Então os espíritos fazem uso de nós como médiuns de acordo com o nosso interesse, a nossa assiduidade, a nossa pontualidade, o nosso estudo, a nossa capacidade de estudar, de perceber. Mas se a gente não relaxa, se a gente não estuda, se a gente não procura se melhorar, eles nos abandonam e a gente fica à mercê de entidades malfazejas, zombeteiras. Então você começa por uma fascinação e entra num estado de obsessão que pode chegar a uma possessão onde você não pode, precisa se ajudar, você não consegue mais se libertar sozinho. Não é isso? Então é necessário, o estudo é indispensável. Aí tem Ivanaldo diz: quando morei em Lagoa, aconteceu comigo vários fenômenos de efeito físico e depois raramente aconteceu, porque eu não sei, né? Então é a necessidade do momento, né? Os espíritos fazem uso do que dispõem, nós estamos mais para a gente ser utilizado mediunicamente de outra forma, algumas aptidões são abafadas. Como a gente vem aqui, a gente se intelectualiza, faz mau uso da intelectualidade. Então a gente volta na próxima reencarnação como louco, como idiota, com uma deficiência mental. Quer dizer, essa faculdade intelectiva, cognitiva abafada, para a gente poder desenvolver outra habilidade, as virtudes, a tolerância, o amor, a indulgência, para a gente desenvolvê-los. Então isso vem abafado agora para nós. Então, da mesma forma, a aptidão mediúnica também, quando a gente vai fazer uso de determinado, quando os espíritos fazem uso de nós para uma aptidão, a gente tem que se especializar naquela aptidão. E eles abafam aquelas outras aptidões medianímicas, porque uma se sobrepõe às demais, para você desenvolvê-la com presteza, né, de forma correta, para você se dedicar àquele talento, como chamava Jesus, aquela habilidade, se especializar naquilo. Então, quando a gente, olha, vou dar um exemplo, nós somos médiuns psicofônicos, mas estudamos, nos preparamos intuitivamente para dirigirem, para sermos doutrinador, e de repente fomos convidados a ser dirigentes de grupos mediúnicos. E a gente é treinado a desenvolver a intuição por excelência. Então todas as demais faculdades são abafadas. Então não nos é mais permitido dar comunicações psicofônicas ou psicográficas, para que não atrapalhe a intuição. Então a gente vai desenvolver essa habilidade da intuição para trabalhar, para conversar com as entidades espirituais e dirigir o grupo. Então você veja, as exigências são muito maiores, porque você vai ter que analisar os espíritos comunicantes, analisar os médiuns, todos eles, analisar os passistas, analisar os doutrinadores.
a postura dos doutrinadores. Nós somos responsáveis aqui do lado físico pelo grupo material, o grupo físico. Do lado espiritual, os espíritos que dirigem respondem por todo o trabalho. O principal trabalho se dá do lado espiritual. Mas a gente vai ter que perceber, observar, médio por médio, anotar em minúcias aquelas percepções, o que a gente ouvi-los individualmente, após cada reunião, a gente escutá-los, ouvi-los com carinho, anotar os pormenores, e nós vamos, com a continuidade, vamos observando as tendências de cada médium, o progresso de cada médium, né? Então, por isso que requer muito mais habilidade, a intuição. Então, não nos é permitido mais dar comunicações, né? Então, algumas faculdades são abafadas. Aí, continuando aqui no item... Fernanda Holanda, eu acredito, fez uma pergunta assim: por onde começar a estudar? Tenho essa dúvida. Ora, a gente sempre tem que começar a estudar pelas obras básicas. O Pentateuco Espírita. Então a gente começar pelo Livro dos Espíritos, que é a síntese da doutrina. Então a gente sempre inicia pelo Livro dos Espíritos. Então fazer um estudo continuado, que nunca para, termina o Livro dos Espíritos e recomeça, como a gente faz na Casa Espírita. Porque cada vez, durante anos, há mais de 35 anos, semanalmente eu faço o estudo do Livro dos Espíritos. Nós fazemos. E cada nova reunião do Livro dos Espíritos, a gente termina o livro e recomeça. E cada novo estudo daquela mesma questão que já foi estudada durante anos. Mas a cada dia de um novo estudo, a gente percebe de forma diferente, de forma melhor, de forma ampliada e mais profunda. A gente consegue. É tão interessante que a gente olha assim: meu Deus, que coisa! Eu percebi agora uma faceta dessa questão que eu não tinha percebido ainda nos estudos. Então é sempre assim. Então, iniciar pelas obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, né? O Livro dos Espíritos é a síntese. Ele é uma síntese da doutrina. Ele provocou a publicação das outras 4 obras, que é o aprofundamento dele. Então o Evangelho é o aprofundamento do Livro dos Espíritos no que concerne às leis morais. O Livro dos Médiuns é o aprofundamento do Livro dos Espíritos no que concerne à ciência espírita, às causas, aliás, ao mundo espírita, ao mundo espiritual. Tá? Os fenômenos de interação do mundo físico com o mundo espiritual e vice-versa. O céu e o inferno vem o aprofundamento dessa parte da predestinação, do que nos espera, né? Do que a igreja pregava como fugiu agora aqui a palavra, do futuro, né? O que você fez aqui, estudou o Evangelho em qualquer escola religiosa, e o que nos espera, aquela visão do mundo espiritual, é o céu e o inferno, né? E a Gênese vem tratar especificamente da ciência espírita, da fenomenologia espírita, dos milagres à luz da doutrina espírita, do que a igreja chamava de milagre, daquilo que para nós antes era sobrenatural, era maravilhoso, e a doutrina espírita vem explicar. E além do mais, ele vai destrinchar e explicar à luz da ciência agora a Gênese mosaica,
É a Gênese bíblica, ok? Que é a Gênese mosaica, que é o Moisés, semelhantemente com a doutrina espírita, com o codificador, também tem o Pentateuco. São 5 obras de Moisés também. E uma das obras é a Gênese, a primeira, né? Gênese, Número, Deuteronômio, Êxodo. Então, ele publicou 5 obras que encerra o Antigo Testamento, né? Que é a Bíblia. E a Gênese espírita vem justamente explicar à luz da ciência, porque o espiritismo não foge da ciência, pelo contrário, o espiritismo caminha com a ciência. O espiritismo vem falando, os espíritos vêm falando dos fenômenos científicos e a ciência vem atrás comprovando, experimentando e comprovando o que os espíritos disseram, né? No período científico da doutrina, das investigações, quando surgiu em toda a Europa, que precede a publicação do Livro dos Espíritos. Então é o período que vai de 1848 até 1857, foi chamado de período científico do Espiritismo, porque foi movido por investigações, por pesquisas de todas as naturezas que concerne ao fenômeno espírita, o fenômeno da comunicação dos espíritos encarnados com os desencarnados, ou seja, do mundo físico com o mundo espiritual, né? Do intercâmbio mediúnico, que sempre existiu, desde a história do homem. O primeiro homem pisou a terra, já existiu o fenômeno das manifestações espirituais, né? Tá aí nos primórdios da pagelança, os homens das cavernas, né? Os selvagens têm seus rituais espiritualistas. Então, todo esse espiritualismo foi precursor, obedeceu um progresso evolutivo do conhecimento, da construção do conhecimento, para poder a gente passou por todo aquele conhecimento. Nós já fomos tudo, nós já fomos pajés, já fomos já praticamos a pagelança, já fomos umbandistas, do candomblé, de todas as religiões espiritualistas, até estarmos preparados, progredirmos o pensamento religioso para compreendermos os ensinamentos da doutrina espírita. Olha, isso não significa dizer que o espírito é mais evoluído do que qualquer outro espírito de outra escola religiosa. Não. Significa tão somente que nós evoluímos o pensamento religioso. Mas moralmente a gente pode estar mais atrasado do que um irmão lá da Umbanda, do Candomblé, um protestante ou um ateu. Um ateu pode ser muito mais evoluído do que um espírita. Porque o espírita pode ter só o conhecimento teórico, mas na prática, e o que a gente chama de evolução, a evolução é uma via de duas mãos. Tem que seguir a intelectualização e a moralização. O espírito só evolui quando se intelectualiza e se moraliza. Então, ele ser só bonzinho não é suficiente. Ele tem que ter conhecimento, ele tem que construir conhecimento. Ser intelectual também não basta. Ele tem que ser bom, ele tem que desenvolver as virtudes, a prática do bem. Então a evolução, um espírito evolui quando ele vai nessas duas vias, da intelectualização e da moralização. Alguém pode ser muito intelectualizado. Eu posso ter vários cursos superiores, posso ter doutorado, PhD, mas vou usar o palavreado do nosso irmão sertanejo, que eu gosto, acho uma maravilha. Ele é muito sábio,
no que ele fala, o sertanejo. O sertanejo chama essas pessoas muito inteligentes. Às vezes ela olha e diz: aquele doutor é um cavalo batizado. Por que cavalo batizado? Porque ele tem conhecimento, mas não tem a moralidade, né? Então ele é grosseiro, né? Então ele não se moralizou. Então ele é, no dito sertanejo, é um cavalo batizado. E outro pode ser bonzinho, tá? Pode ter, mas ele desconhece muita coisa. Então ele poderia amar muito mais, ele poderia trabalhar no bem muito mais, ele poderia desenvolver, ser um trabalhador do bem com maior afinco, se ele tivesse conhecimento, né? E por isso que Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da pior de todas as doenças. Que doença é essa? A ignorância. Aqui eu vos falo da ignorância verdadeira. O que é a ignorância? Falta de conhecimento. Tá? Ignorância é falta de conhecimento, que as pessoas costumam confundi-la com brutalidade. Ah, fulano é ignorante, está querendo dizer que ela é bruto, ela não desenvolveu moral. Mas o sentido correto da palavra é falta de conhecimento. Então, o ignorante, ok? Então vamos continuar, não tem mais. Marcos está aí. Marcos, a gente vê muitos irmãos espíritas dando uma de bonzinho, mas não é evoluído como ele imagina. Pois é, tem pessoas aqui no mundo físico, a gente se esconde, Marcos. A gente pode demonstrar, né, uma bondade maravilhosa. Tem pessoas que quando falam, oradores, palestrantes, comentadores espíritas, que falam, é uma maravilha, a gente fica assim, olha, extasiado com os comentários. E a gente fica muito triste depois quando a gente escuta, né? Uma vez eu assisti uma palestra, fiquei maravilhado com o conhecimento da pessoa. E logo em seguida, as pessoas, ocorreu um fato lá. Eu presenciei um fato com uma pessoa, com um dito cujo palestrante, que eu fiquei horrorizado. Meu Deus, olha, uma pessoa que nem tivesse conhecimento da doutrina tinha agido de forma diferente. E ele foi tão descaridoso, tão orgulhoso. Então isso é muito relativo. Nós somos espíritos frágeis ainda, né? Mas cabe a ele, né? Não nos cabe policiar a vida de ninguém, né? Aqui só uma análise, uma reflexão. Mas nós somos assim. Então as pessoas procurem, né? Por exemplo, nas mesas mediúnicas é comum o doutrinador, ele tem que se cuidar, porque ele tem que ter vigilância, porque às vezes o espírito desmascara ele, né? Uma vez eu presenciei também o doutrinador, o espírito dizendo assim para ele: meu irmão, você com a fala tão melodiosa, tão bonitinho é você, mas eu estive no seu ambiente de trabalho, você é um tirano como chefe. Eu estive no seu lar e você é um tirano como esposo e como pai. O doutrinador caiu num pranto convulsivo, desarmou ele, porque na verdade ele era para dizer pois é, meu irmão, né? Então teve que ter a interferência do dirigente, que a gente chegar e dizer para a entidade espiritual: pois é, meu irmão, mas todos nós somos assim ainda, imperfeitos, frágeis, mas você observou o esforço que ele está fazendo para se melhorar, o esforço que a gente faz para se melhorar, e é o que a gente convida você a fazer.
você fazer esse esforço, coisa que você não está fazendo, né? Então, porque nós ainda somos imperfeitos, né? Nós não podemos cobrar perfeição de ninguém ainda. E na casa espírita não é diferente. A gente não pode cobrar uma postura correta de todos os irmãos, compreendê-los também, que eles erram, porque nós erramos, né? Agora alertá-los, né? Convidar a disciplina ao estudo, né? Que o estudo é que vai trazer essa segurança e essa prudência, esse cuidado, essa vigilância, né? Vai ser o escudo da nossa vigilância. Então, mas temos que estudar. Aí na questão 83 ele continua: de todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Neste caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais pode produzi-los, claro, né? Nem todo barulho a gente pode atribuir já a um espírito. O vento que sopra e agita um objeto, um corpo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto. Aliás, os ruídos espíritas apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variado, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem sejam confundidos com os estalidos da madeira, com as crepitações do fogo ou com o tic-tac monótono do relógio. São pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de verificação, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida quanto à origem do fenômeno, é a obediência deste, à vontade de quem o observa. Se as pancadas se fizerem ouvir num lugar determinado, se responderem pelo seu número ou pela sua intensidade ao pensamento, não se lhes pode deixar de reconhecer uma causa inteligente. Todavia, a falta de obediência nem sempre constitui prova em contrário. Então, geralmente, essas pancadas, como lá nos fenômenos de Hydesville, com as irmãs Fox, aquelas meninas, então elas instintivamente criaram um código. Olha seu pé rachado, a gente vai fazer uma pergunta e se for sim, dê uma pancada, responda com uma pancada. Se for não, responda com 2 pancadas. Se você tiver dúvida, 3 pancadas. Então elas próprias criaram um código e o espírito respondia inteligentemente à vontade das médiuns de efeito físico, daquelas meninas. Então, por trás de um efeito inteligente, porque se fossem pancadas que não respondesse ao nosso pensamento, e isso as meninas passavam a pensar, elas pensavam e o espírito batedor já respondia, né? Não era necessário a fala, o verbo, né? O som. Então bastava o pensamento e ele já respondia. Então, por trás, isso é um efeito inteligente, porque uma mesa, uma janela, uma porta, uma árvore não vai saber dar pancadas espaçadas, num compasso, obedecendo um compasso e respondendo inteligentemente a determinadas perguntas do pensamento, através do pensamento, né? Então, como respondia a um planejamento,
a um pensamento inteligente, era um efeito inteligente. E por trás desse efeito inteligente, vai ter sempre uma causa inteligente. Portanto, um espírito, né, que é o ser inteligente do universo. Ok? Deu para entender? Alguém tem dúvidas? Então, Rayana, se há algum fenômeno físico, pancadas, etc., e eu morar sozinha, então eu sou doadora do fluido para ocorrer o fenômeno? Não necessariamente, Rayana. Não necessariamente, porque já comprovadamente já existiram casos de que os fenômenos numa casa mal assombrada ocorriam independentemente dos moradores estarem ali. E os espíritos dizem, num livro, eu não me recordo agora quem é o autor, é um clássico, não sei se é Aksakoff, As Casas Mal Assombradas, eu acho que é de Aksakoff, mas como eu não tenho certeza, depois eu dou a resposta para vocês na próxima live, que eu vou pesquisar, eu já respondo depois, mas eu acho que é Aksakoff, é um clássico. Então, naquele livro, As Casas Mal Assombradas, ele dizia que um médium de efeito físico, dependendo do poder mediúnico, do potencial mediúnico desse médium, de doação do fluido, do ectoplasma, ele pode estar até a 1 quilômetro de distância do fenômeno. Então, tem umas pancadas lá na tua casa, não necessariamente seja você o motivo daquelas pancadas. Mas a gente, por exemplo, minha família, nós fomos criados num sítio lá, o sítio Bonfim, que é uma casa que tem mais de 400 anos, uma casa grande, aquela de sótão, de tudo. Tem muitas histórias que já veio de geração em geração. 3 gerações antes de minha avó, ela tem conhecimento dos tataravô dela. Então ela contava muitas histórias que era no tempo da escravidão, que tem escravo que tinha sido enterrado vivo na própria casa, era uma coisa, um bocado de coisa, relatos desse tipo. E era uma casa mal assombrada, porque a gente foi criado lá observando esses fenômenos, gritos, vozes, luzes, arrastar de porta, a porta é muito antiga, ela range muito, então tem um corredor enorme, a casa é muito grande, é quartos, 6 quartos de um lado, 6 quartos do outro, um corredor enorme, né? E a gente presenciou durante toda a nossa infância essas manifestações lá. E quando minha avó estava muito doente e ia desencarnar, eu morava em Recife e ela solicitou minha presença a meu pai, e eu fui visitá-la no hospital e ela pediu que todas as pessoas saíssem e ficou só comigo, e eu nem imaginava o que era, eu já era espírita, e ela disse: eu preciso conversar com você porque meus amigos me dizem que você sabe, porque você faz parte da religião deles. E eu, como assim, né? E ela disse: olha, lembra de todas aqueles, ela não chamava manifestações, se eu não me engano ela chamou assombrações, todas aquelas assombrações na casa grande. Eu, sim, vovó. Pois os meus amigos me diziam sempre que eu era por causa de mim. E eu sempre percebi, sempre que acontecia aquilo, eu via sair de mim, dos olhos, dos ouvidos, da boca e das narinas, uma fumacinha. E eles me dizem agora que era eu que doava uma substância de mim, que ela não sabia, né? Não tinha. Aí vovó, fiquei impressionado com isso. E disse: mas vovó, por que a senhora não falava? Nunca falou
Ela dizia, e eu era louca, que iam me chamar de velha caduca, que eu já estava caducando. Minha família toda descrente, que não acreditava em nada, porque a família do meu pai era toda assim, nunca teve, se diziam católicos, mas eram uns católicos que nunca iam nem uma missa, né? A família da minha mãe não, é muito católica, mas a do meu pai nunca foi, né? Assim, muito católica. Agora é que eles têm, cada um tem sua religião, na maioria são evangélicos, mas antigamente não tinha. Então era um acordar. Aí minha avó dizia, inclusive me disse, eles dizem que é um chamamento, né? Então, para você ver que esses fenômenos, né, são os fenômenos de efeitos físicos, ok? Aí continuando, admitamos agora que por uma comprovação minuciosa se adquire a certeza de que os ruídos ou outros efeitos quaisquer são manifestações reais. Será racional que se lhes tenha medo? Olha, Rayane, eu só quero dizer Rayane, é minha amiga. Rayana, e eu participo de uma live lá de Recife que tem Rayane, viu, Rayana? Não dê certo. Então, será racional que se lhe tenha medo? Não dê certo. Porquanto, em caso algum, nenhum perigo haverá nelas. Só os que se persuadem de que é o diabo que as produz, pode ser por elas abalados de modo deplorável, como são as crianças a quem se mete medo com o lobisomem ou com o bicho-papão. Essas manifestações tomam às vezes forçoso é convir, proporções e persistências desagradáveis, causando aos que as experimentam o desejo muito natural de se verem livres delas. A este propósito, uma explicação se faz necessária. Dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar-lhes atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações, que se servem dos espíritos inferiores para produzi-las como nos utilizamos dos nossos serviçais para os trabalhos pesados, e isso com o fim que vamos indicar. Olha, gente, como nosso tempo está bem pertinho, né? Nosso tempo vai encerrar. A gente vai aguardar e encerrar e voltar para concluir. Só falta um item, né? Só falta um item. Eu acredito que faltam uns 2 minutos, mais ou menos. Tá? Então, alcançar desse fim, cessa a manifestação material, por desnecessária. 1 ou 2 exemplos farão melhor compreender a coisa. Ou seja, é um chamamento, é um acordar para quem não acredita em nada. Então, depois que as pessoas agora têm conhecimento espírita, não necessita mais dessas manifestações físicas. O nosso tempo vai encerrar. Então, a gente já vai compreender até as mediúnicas, as de efeitos inteligentes. Então, essas manifestações físicas não são necessárias mais. Voltem todos, viu? Que a gente vai voltar para encerrar o item e fazer a prece. Ok?